E agora uma breaking news importante aqui, pessoal, até porque foi divulgada há pouco a decisão final da grande guerra em torno do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, acaba de ser divulgada pelo Supremo Tribunal Federal e a Suprema Corte suspendeu o decreto presidencial do aumento da taxa. O ministro Alexandre de Moraes ainda convocou uma audiência de conciliação para debater o tema. E realmente, pelo visto, vai ter um enorme impacto essa decisão. Já vou acionando aqui Maria de Carli, suas primeiras impressões dessa novidade aí, um desfecho até mais rápido do que a gente imaginava depois de uma situação tão tensa e tão arrastada nesse cabo de guerra entre o Congresso Nacional e o Executivo Federal. De fato, você disse bem, Marinho, e essa ia ser a minha primeira observação. O cabo de guerra entre os poderes executivo e legislativo agora vão tomar um novo patamar mais tenso, mais complicado. A gente vê aí também, né, que o Congresso suspendeu essa decisão do IOF vinda do Executivo. Foi aí, então, que o presidente recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que com muita celeridade trouxe... Pode continuar. Trouxe uma decisão que, a meu ver, é benéfica para a população brasileira como um todo. Ninguém aguentava mais essas medidas desencabidas do governo executivo tentar ali tapar o buraco que eles estão cravando através de aumento de taxas de impostos que só sufocam cada vez mais o cidadão e a classe média. Não é por aí, não é por aí. Então, a meu ver, as tensões entre executivo e legislativo vão aumentar. Tem projetos aí importantes dentro do legislativo que são importantes para o governo, dentre eles a isenção de quem ganha até R$5 mil por mês. Então vamos ver aí essa briga de galo. Lula também está titubeando, perdendo o apoio de muitos dos líderes partidários que encabeçam ali o próprio Congresso. A meu ver, vai ficar complicada a situação para o governo. Só que fique claro aqui, derrubou aquela tentativa de judicialização do governo via AGU, tentando sustar ali a derrubada do decreto que promovia o aumento do IOF, ou seja, o governo neutralizou também as ações do Congresso e basicamente falou, vamos baixar essa temperatura e sentar de volta aqui na mesa e arrumar. Basicamente zerou o jogo e voltou para o início. É a minha interpretação inicial, mas claro, vamos estar aqui entendendo no detalhe na medida que o acordo é esmiuçado nesse momento, que a decisão saiu há muito pouco tempo. Zagarino. Na verdade, essa ação que foi proposta por alguns partidos e o STF, ele provocado, ele decide, ela fez com que a gente tivesse como válido o decreto legislativo que foi apresentado pelo presidente da Câmara, pelo Hugo Mota, o qual suspendeu os efeitos do decreto presidencial. Ou seja, o STF disse o seguinte, olha, foi válido o ato tomado pelo presidente da Câmara, que foi provocado em razão de inúmeros partidos terem questionado se era válido esse decreto. E aí, o que é importante destacar? Que não somente partidos da oposição fizeram parte desta ação, partidos que também compõem a base do governo federal. Isso na política é muito importante, porque demonstra que o governo federal ele já perdeu a mão até mesmo nos partidos que compõem os seus ministérios, como o PP, como Republicanos, como União Brasil. Isso demonstra de forma muito clara que o governo está a Deus dará. Uma secura de apoio. O programa ao vivo tem disso, pessoal, mas só para trazer a informação mais precisa, porque realmente faz pouquíssimos minutos, para ter clareza aqui, até do professor Clever Vasconcelos, esse eu confio, porque me orientou ali na minha tese, ali da conclusão de curso. O relator ministro Alexandre de Moraes suspende a eficácia tanto do decreto presidencial que aumenta a alíquota do IOF, ou seja, neutralizou o governo, quanto o decreto legislativo que o rejeitou, ou seja, o movimento do Congresso, convocando audiência de conciliação para a solução da questão. Eu acho que, pelo menos, é essa a interpretação que chega até mim no momento, esse é o movimento que foi definido pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Então, provavelmente, a gente não viu a decisão e é exatamente porque nós estamos aqui comentando o que pode estar contido no texto da decisão judicial, mas o fato é, o jogo zerou, volta para a taxa que foi fixada no governo Bolsonaro a partir do momento em que nós temos a suspensão do decreto presidencial que aumenta a alíquota do IOF e do decreto legislativo. Ou seja, vamos manter o status quo, a origem, para vocês sentarem na mesa de discussão e conversarem. O que
o Executivo deveria ter feito com o Congresso antes de anunciar o aumento da alíquota. E é por isso que nós tivemos uma ação que foi ajuizada pelo PL, depois uma ação ajuizada pelo PSOL e, por último, a ação do próprio governo via AGU, que resultou agora na decisão do ministro relator Alexandre de Moraes. Que não faz o menor sentido, se você levar em consideração que ele tem que resolver o conflito. Essa suspensão das duas medidas, ela não resolve nada. Ela se demonstra mais uma vez essa tentativa é uma solução negociada para a crise. Eu posso discordar? Pode. Eu vou discordar. Porque nesse ponto, porque eu entendo que essa função não é do judiciário. O judiciário, porque é essa que é a discussão. O judiciário usurpando poderes que são do legislativo e, no caso, do executivo. Então, no momento em que o ministro Alexandre fala, olha, vamos deixar para vocês discutirem, ele está evitando essa judicialização que tem da política, que é a crítica que vem sendo feita ao Supremo. Mas a questão não foi essa. A questão se deu em razão existe a ferramenta já dentro do Congresso, que é um decreto legislativo exatamente para poder suspender efeitos de decreto do Poder Executivo, porque não existe um país que governe com base em decreto. Por isso que existe essa ferramenta do decreto do Poder Legislativo. A democracia é o governo do povo no poder, não como uma pessoa que vai decidir um aumento agora de imposto com uma canetada, que foi isso que o presidente Lula fez. Então não é assim. A decisão do STF, ela foi para inglês ver, ela foi para agradar todos os lados e deixar eles discutirem lá dentro de Brasília, mas não era isso que a gente esperava. Tanto que a decisão, a ação proposta pelos partidos foi para falar o seguinte, olha, esse decreto legislativo ele tem validade ou não tem? E eles não julgaram. Eles falaram, não, suspende tudo e resolve aí. Tá errado. O governo... Vamos com o David aqui, mas só para deixar claro aqui a raiz desse conflito todo aqui. Claramente o governo via AGU dizendo que, não, é um imposto com caráter regulatório ali para corrigir distorções históricas, enquanto os parlamentares no Congresso dizendo que, não, é para arrecadar e continuar essa festa do caqui, essa fúria arrecadatória de imposto sobre imposto sobre imposto. Mas o próprio ministro, na decisão dele, promovendo essa conciliação, ele reconhece que pode ter, sim, dúvidas mais do que legítimas sobre o desvio de finalidade nesse aumento das alíquotas. Então, o próprio ministro Alexandre de Moraes tendendo a concordar com a análise dos parlamentares que rechaçaram, lembramos aqui, pessoal, com todos os vícios e virtudes e muito mais defeitos do que qualidades, o atual Congresso Nacional ainda é o mais próximo espelho da população, como o Zagarino falou aqui, querendo ou não. E a derrota foi acachapante, não ficou, enfim, pedra sobre pedra. 383 a pouco mais de 80 votos, ou pouco mais de 90. Vamos confirmar o número aqui. David de Tarso. Não, no final é um documento com 24 páginas, né? Inclusive a nossa produção está até ajudando aqui a esmiuçar esse documento. O programa ao vivo tem disso. Exatamente. Então chegou agora pra gente, mas no resumo da obra, né, do STF, fala sobre harmonia e independência entre os poderes. E eu fiquei refletindo bastante também sobre a fala do presidente Lula quando ele deu entrevista sobre esse tema, dizendo que cada macaco no seu galho, né? E a gente vê hoje no Brasil que, dependendo da árvore, a disputa é por qual tem a árvore mais frutífera e maior, e dependendo do caso também, um quebra-galho. Ou seja, muitas vezes também o pedido de judicialização pode ser visto como um pedido de quebra-galho. Quebra o meu galho aí. Então foi esse o pedido do IOF em relação ao Executivo, né, ao procurar essa judicialização, estabelecendo esse pedido de constitucionalidade. E agora o STF fazendo realmente jus ao que deve se fazer. Olha, a justiça é para julgar, mas caso haja, não tem uma harmonia entre os poderes, se sentem à mesa e vamos conversar, vamos dialogar. Mas isso é bom, por um lado, para o governo, na minha análise. Por quê? Dessa maneira, aquela prerrogativa, né, de que, olha, nós estamos querendo taxar os mais ricos, mas enfrentamos problemas em relação ao Congresso e também buscamos a judicialização, que não resolveu o STF. Então, a gente quer taxar, mas tá vendo, ó, o pessoal não deixa. E outra coisa, o país, lembrando aqui, ó, o Brasil é o país da judicialização, tá? Então, o Lula só cumpriu ali o praxe do que o cidadão aqui ocorre no governo, no cidadão comum, na sociedade como um todo. Eu queria aqui frisar que eu acho que agora a situação fica, como eu falei anteriormente, fica bastante delicada, né? Chamaram ali os adultos na mesa, eles tomaram a decisão, tudo certo, ok, cumpriu o papel do judiciário,
mas tem algumas pautas também no colo do presidente que são bastante do interesse ali do Congresso. Dentre elas, o aumento do número de deputados, que vi hoje de manhã, que está no colo ali do governo, que tende a vetar esse aumento de 514 para 541, algo nesse número. Então vai ficar mais uma vez esse cabo de guerra, como eu disse, vai tensionar, e o governo vai ter que ser mais criativo ainda, porque se ele for deixar para trás essa decisão do IOF, que é pressuposto, né, que o governo federal, o executivo, consiga fazer essa alteração, mas agora, com essa decisão, que é extremamente impopular também, vai ter que ver da onde vai ter que tirar outro dinheiro a partir de uma outra atividade criativa para conseguir aí uma potencial eleição de sucesso em 2026. Meus amigos, o jogo foi para a prorrogação. A grande disputa do IOF, vamos para a prorrogação. Todo mundo que está acompanhando o Mundial sabe que o pessoal lá já está com a perna arreada, bambeando, mas vamos em frente. É o que nos resta, né, Zagalini? É o que nos resta, mas é importante a gente lembrar que essa discussão toda do aumento do IOF se dá em razão da necessidade do governo cumprir com a própria regra criada por ele do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, que foi uma alternativa ao teto de limite de gastos, criou uma regra confusa e o governo vem se atrapalhando. O ministro Fernando Haddad está patinando. Tanto é verdade que no final do ano passado ele tentou apresentar um pacote de medidas de redução de gasto que não reduzia gasto nenhum, que fez com que os deputados não votassem o orçamento de 2025. O orçamento de 2025 foi aprovado só em fevereiro deste ano, o que foi um completo absurdo. E ficou de fora, por exemplo, que teve que ser exigido crédito extraordinário, o programa do Pé de Meia, que foi um programa do governo federal para pagar lá para o ensino médio. Viu? Ficou fora. Outra coisa, eles não conseguem, por exemplo, aprovar a isenção do imposto de renda até 5 mil pessoas porque não tem o recurso. E isso faz com que o mercado, que já está completamente estarrecido com essas decisões do governo federal, que gera um impacto direto no teu bolso que está nos assistindo, porque isso faz com que aumente a inflação, porque a nossa taxa de juros está lá em cima para tentar controlar essa falta de responsabilidade fiscal do governo federal. Então, essa medida para tentar arrecadar mais é apenas em razão do governo não conseguir cortar gastos. E o governo que não corta gastos, não sinaliza como que vai fazer para cortar gastos, deixa o mercado completamente revoltado, que gera um impacto em todas as decisões da nossa vida. Meus amigos, mais algum comentário aqui antes da gente seguir adiante? Acho que eles estão mirando para marcar essa audiência de conciliação, de negociação ali do dia 15 de julho, pelo visto, David de Tarso. Sem dúvida, Marinho. Então, o documento estabelece justamente isso. Olha, existe constitucionalidade de ambas as partes. Tanto o parlamento quanto o executivo tem a origem, né, a função legal de estabelecer isso. Então, é um pedido legítimo de ambas as partes. Portanto, a gente não pode julgar. Vocês que têm que se sentar na mesa e dialogar. Que é o que se espera, né? Que é isso. Vamos chamar os adultos da sala, né? Pelo amor de Deus. Porque o executivo ele pode aumentar a alíquota do IOF por meio de decreto, que está previsto na Constituição, ao passo mesmo. Está previsto na Constituição. E também tem a previsão na Constituição de que o Congresso pode sustar esses atos do Executivo quando houver exorbitância desse poder regulamentar. Então, o que o Supremo falou? Venham vocês decidir aqui o que está de errado. Eu entendo que foi, o Zagalini não está concordando aqui comigo, mas eu entendo que foi a atitude mais prudente para não recrudescer a crítica do judiciário assumindo função que não é dele. Mas o Poder Judiciário fazendo isso, ele afronta os próprios mecanismos de defesa da democracia. Faz parte do Poder Legislativo colocar esse freio na decisão por decreto do Poder Executivo. Esse veto que as duas câmaras do Congresso fizeram ali para realmente reverter, ou pelo menos neutralizar esse decreto presidencial, é a primeira vez que acontece isso desde 1992, meu amigo. Era Collor. Pelo amor de Deus, eu nem era uma cosquinha na cueca do meu pai. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. 10 horas e 45 minutos. Então mostra só que realmente o governo não está em bons lençóis, né? Bom,